Bem, bem-vindos a mais esse encontro, né, de filosofia. Nós vamos procurar adentrar mais e mais na filosofia de Santo Tomás, ou nos princípios da filosofia de Santo Tomás. Nós começamos a ver as 24 teses, né? Enunciamos a primeira, fizemos algum comentário. Para recordar, então, a primeira diz: a potência e o ato dividem o ente de tal modo que tudo que é ou será ato puro, ou composto necessariamente de potência e ato, com princípios primeiros intrínsecos. Então, nós definimos aqui o ato como perfeição realizada e a potência como capacidade de perfeição. O padre Gon, que escreveu um livro comentando as 24 teses, diz o seguinte: entre as coisas que nos atesta o senso comum, as que podem ser e ainda não são, e as que já são. Então, as que já são estão em ato. As que ainda podem ser estão em potência. Tá certo? Então, potência e ato são noções assim universais, não é? Tudo ou está em ato e potência, mescla de ato e potência, ou é ato puro, tá certo? Não há potência pura, absolutamente falando, né? Ela se confundiria com o nada, né? Alguns, por força de expressão, dizem que a matéria é uma pura potência, mas é secundum quid, né? Relativamente. Porque a matéria em si mesma, ela não tem nenhuma forma, ela está aberta a assumir qualquer forma, tá certo? É nesse sentido que ela seria pura potência, mas secundum quid, ou relativamente. Absolutamente, a pura potência não existe porque seria o nada e o nada não existe, né? Com relação ao ato puro, o ato puro, então, não consta de nenhuma potência, né? E agora, ele existe, esse ato puro existe? Nós ainda não nos deparamos com uma realidade que seja ato puro, né? No mundo, nós não nos deparamos com essa realidade. Essa realidade, então, não nos é evidente, mas ela não é contraditória, tá certo? O ato puro não é contraditório. A potência pura, sim, absolutamente falando. O ato puro não é contraditório, então, se ele existe, nós devemos prová-lo, tá certo? Sobre essa primeira tese, né, potência e ato que dividem o ente, são noções universais, né? São noções que acompanham o ente, né? Tudo que é ou é mesclado de ato e potência ou é ato puro. Então, há alguma questão sobre essa primeira tese? Ok. Então, até então está claro, diz o Felipe. Vamos passar para a segunda tese. Depois a gente vai ter que voltar também nessas teses para aprofundar, né? A segunda tese é a seguinte: o ato, porque é perfeição, não é limitado senão pela potência.
que é uma capacidade de perfeição. Por isso, na ordem onde o ato é puro, ele não pode ser senão ilimitado e único. Onde ele é finito e múltiplo, ele entra em verdadeira composição com a potência. Então, o ato, né? O ato é pura positividade. Se o ato, então, é puro, sem mescla nenhuma de potência, ele é pura perfeição, né? Perfeição ilimitada, tá certo? E esse ato puro, né, perfeição ilimitada, ele só pode ser único, ele não pode ser múltiplo. Por que que ele não pode ser múltiplo? Porque se ele fosse múltiplo, ele não seria ilimitado, né? Ele se confinaria com uma outra coisa qualquer, né? Imaginemos, né, isso é um absurdo, mas imaginemos que houvesse dois atos puros. Um se limitaria em relação ao outro, então eles já não seriam atos puros. Então só pode haver um ato puro, um único ato puro, né, ilimitado, e onde o ato não é puro, ele é limitado pela potência. Vamos ver a pergunta aqui do Mauro. Assim como a essência pode limitar o ser, a potência pode limitar o ato. Sim. Nós podemos dizer o seguinte, que a potência está para o ato, assim como a essência está para o ser, o ato de ser, né? Nós aqui ainda não entramos na questão do ato de ser, vamos preparando o terreno, né? Nessas 24 teses aqui, a questão da evidência, evidenciação, melhor dizendo, a evidenciação do ato de ser ainda não está colocada, né? Quem é que evidenciou o ato de ser no século XX? Foram alguns autores, entre os quais Cornélio Fabro, talvez o principal, Etienne Gilson e também Jacques Maritain. Eles enfatizaram que o ponto mais original da filosofia de Santo Tomás é o conceito de ato de ser. Aliás, Gilson diz que nem é um conceito, né? É o ato de ser. O Gilson chama também de existência, mas nós vamos ter que fazer distinções para não confundir com o simples fato de existir, né? Mas nós vamos chegar lá, né, para ver que a potência está para o ato, assim como a essência está para o ato de ser o ser, né? Mas vamos ficar aqui com essa segunda tese, né? Com essa segunda tese que a potência limita o ato. Onde não há potência, não há limitação e o ato é puro, ilimitado e único. Como nós podemos entender, então, essa afirmação de que a potência limita o ato? Se há um poder ser, se há uma capacidade de perfeição, quer dizer que não há perfeição plena, não é? Não há perfeição plena. Então, esse poder ser, que é justamente a potência, é uma limitação, né? Uma limitação do ato, tá certo? Onde não há potência, o ato é ilimitado, único. Ô, padre, Sim.
Mas a partir do momento que uma potência se transforma em ato, esse ato já vai, em certo sentido, ele vai ser puro, né? Porque já não vai ser mais, não vai ter mais aquela potência. É um ato, é só o ato, né? Não, o Vocês, ato puro nós reservamos só para essa realidade que é transcendente, perfeição ilimitada e única, né? Todo ato é ato limitado pela potência. Fora dessa realidade única, todo ato é limitado pela potência. Me dê o exemplo aí da sua pergunta. Você está pensando em que exatamente? não, qualquer ato. É porque eu pensei que o ato ele em si fosse perfeito, qualquer ato. Eu digo assim, a partir do momento O que ato em saiu da si ele potência. é perfeito, mas mas existe a potência que o limita, né? Essa é a questão. Então, mas aí a potência deixou de ser potência para se transformar em ato, né? Não, Algo mas assim, ele não se aconteceu. transformou em ato puro, né? Ele se transformou em um ato sobre determinado aspecto, mas ele é potência sobre determinado outro aspecto, né? Não é um ato final, assim, por assim dizer. Não é ato puro, não é ato livre de toda potência, né? Por exemplo, né? A cor da parede é um acidente, né? Então aqui nós estamos falando de potência acidental, ato acidental. Se a parede é branca, ela está em potência para o vermelho. Eu pinto a parede de vermelho, ela está em ato, né? Vermelho em ato. Mas esse vermelho em ato não é o ato puro, né? Ele é limitado por diversas potências. Ele pode ser verde, né? Ele pode ser marrom. E, ademais, ele é limitado pela potência de ser acidente, não substância, né? E mais, ele é limitado pela potência de ser um acidente de uma substância que tem uma essência delimitada, né? E nós vamos ver mais adiante, a essência em si mesma é uma potência em relação ao ser, né? Então, a cor da parede vermelha em ato, ela é limitada, ela é ato sob esse aspecto, né? Cor vermelha na parede, ato, está em ato. Mas ela está em potência, ou é limitada pela potência de diversas formas. Porque pode ser verde, porque é um ato de um acidente, não é de uma substância, porque é um ato de um acidente que faz parte de uma substância que tem uma essência limitada, né? A própria essência é uma potência, né, em relação ao ser. Então, vamos dizer, esse ato está profundamente limitado. Mas e o ser do homem, que é eterno e a alma é uma essência e o ser do homem é eterno, né? Como é que fica? Também é imperfeito. Sim, porque, vejamos, o ser que o homem recebe, ele é limitado por uma essência. Qual é essa essência? A essência de homem. Então, o ser que o homem recebe, recebe segundo a capacidade da essência do homem, né? A essência de anjo, por exemplo, é uma essência menos limitada, né? A essência de homem é mais limitada do que a do anjo. Então, o ser que está no homem é limitado. Embora o anjo seja menos limitado, mas o ser que está nele também é limitado, porque ele tem uma essência que recebe esse ser, né? Onde o ato existe puro e limitado e único, é onde não há potência nenhuma, né? É o que nós chamamos Deus, né? Vamos ver aqui uma hora. Uma árvore em ato ainda pode se decompor, por exemplo. Claro, né?
Uma árvore em ato, ela está em ato sob um determinado aspecto de ser árvore, mas ela é limitada em si mesma como árvore. Ela não é outra coisa, ela é só árvore. E ela pode também receber outras perfeições, né? Ela pode se decompor como árvore, ou seja, ela perde a perfeição substancial e adquire outra perfeição substancial. Pode, adquirir a perfeição substancial de cinza, por exemplo, se ela for queimada, né? Então, ela perde a perfeição substancial de árvore e adquire outra perfeição, né? Então, a árvore, em ato, ela está em potência para a substância de cinza, né? E assim por diante. Sim, Mas o senhor está falando de adquirir perfeição. Eu acho que é isso sim. que eu estou querendo dizer. Perfeição no sentido do ato ser perfeito. Mas quando eu digo perfeição, isso aqui precisa ficar claro. Tudo que é positivo de alguma maneira é perfeição, tá certo? Agora, é preciso que a gente distinga o seguinte: o ato e potência, eles devem ser pensados na mesma ordem. Existe a ordem acidental, existe a ordem substancial. E depois nós vamos ver, existe a ordem ainda do ser como ato. Na ordem acidental, né, um acidente pode deixar de existir e pode ser adquirido um outro acidente. Então, se deixou uma perfeição e se adquiriu outra perfeição. Na ordem substancial, a substância pode deixar de existir, né, e se gerar uma outra substância. Então, se deixou uma perfeição substancial e se gerou outra perfeição substancial. Eu não estou analisando aqui se uma é superior à outra. No caso da árvore, a árvore deixou de ser árvore e se tornou cinza. Eu não estou aqui, não é o momento de analisar se o estatuto ontológico da árvore é superior ao estatuto ontológico da cinza. Isso certamente é, não é? Mas eu estou analisando aqui perfeições que se adquirem e que se perdem. A cinza é uma perfeição, certo? A cinza é uma perfeição. É perfeita como cinza, tá certo? Então a potência não é potência para crescer no estatuto ontológico tão somente. É potência para mudar de estatuto ontológico, para mudar de substância também, tá certo? Para mudar de acidente, tá certo? Qualquer acidente novo adquirido, qualquer substância nova gerada, isso é uma perfeição. Uma perfeição que é adquirida, uma perfeição que é gerada. Não sei se ficou claro. Ficou claro, padre? Obrigado. É, então, o que nós podemos dizer então? A potência limita o ato, né? É claro, se alguma coisa pode ser, isso quer dizer que ela ainda não é, né? Então está limitada. Nós temos várias ordens de potência, né? Eu falei aqui de potência acidental, potência substancial. Aí depois tem a potência que eu chamaria de transcendental, que é a potência para o ser, né? A potência da essência para o ser. A potência
acidental ficou claro, né? Potência para adquirir um novo acidente. A potência substancial também ficou clara. A potência para se gerar uma nova substância. Agora, a potência transcendental é a potência para receber o ser. Eu tenho, por exemplo, uma ideia, uma estrutura inteligível, né, de árvore, mas o que que vai dar efetividade a essa árvore? O que que vai dar energia, né? Energia não é boa tradução aqui, mas ato, né? Nós chamamos de ato. O que que vai dar ato a essa estrutura inteligível? Eu tenho só a estrutura inteligível na minha mente. Agora, o que que dá ato a essa estrutura inteligível? É o que nós chamamos de ser, ou ato de ser, actus essendi. Essa é a ordem transcendental de potência e ato. Ser é ato e a essência é potência. A estrutura inteligível é uma potência, é uma capacidade de receber a efetividade, a energia, o ato, tá certo? E qual que é o fruto dessa energia, desse ato? O fruto é o fato de a coisa existir no mundo, tá certo? Esse é o fruto, o grande fruto. Mas o fato de existir não é a causa do ser da coisa. A causa do ser da coisa é aquilo que nós chamamos de ser, de acto de ser. Então, nós temos várias ordens de potência e de ato. Isso não está explícito aqui na tese, claro. Eu estou comentando, estou alargando a possibilidade aqui de reflexão, mas é preciso já ter, então, em consciência que a potência e o ato devem ser pensados como existindo em diversas ordens, tá certo? A tese 3, né? A tese 3 diz o seguinte: é porque na razão absoluta do ser mesmo, só Deus subsiste único, inteiramente simples. Todas as outras coisas que participam do ser possuem uma natureza que restringe o ser e são constituídas de essência e existência como princípios realmente distintos. Vamos lá. É porque, na razão absoluta do ser mesmo, esse, né, em latim, só Deus subsiste único e inteiramente simples. Claro, nós temos que provar ainda a existência de Deus, né? Mas imaginemos aqui, não é? Que já tenhamos provado a existência de Deus, etc. Sabemos que ele é ato puro, né? Então, nesta ordem do ato puro, só Deus pode subsistir. Subsiste. O que que é subsistir? Existe por si, né? Independente, é o que nós chamamos de absoluto. O absoluto, o que que é o absoluto? É aquele que está sem ataduras, sem vinculação com outra coisa, não é? Sem vinculação. Absolutum, está solto, ou seja, existe por si, não é? Então Deus subsiste, subsiste, existe por si, único. O único nós já vimos por que que é único, né? Porque não pode haver dois atos puros. Dois atos puros são uma contradição.
né? Inteiramente simples, sem composição nenhuma. Por que que é sem composição? Isso aqui também decorre da noção de ato puro. Porque se Deus fosse composto, tivesse uma composição por mínima que fosse, né, uma parte, então ele teria partes, vamos dizer, ainda que fossem partes metafísicas, mas teria partes. Então, uma parte estaria em potência para se conjugar com outra parte, para se compor com outra parte. Então, é necessário que o ato puro não tenha nenhuma composição. Padre, Sim, e caso e caso Deus fosse composto, é importante dizer, ele não poderia ser ilimitado, porque a existência de uma potência demandaria que um agente sim, colocasse essa potência em ato, ou sim, sim, seja, haveria uma limitação. sim, exato, exato. Se Deus fosse composto, uma parte estaria em potência para a composição com a outra, e haveria então de haver um ato anterior, né, que efetivasse essa composição. Isso mesmo. Então, nenhuma composição em Deus é inteiramente simples. É isso que quer dizer o enunciado, né? Inteiramente simples, sem composição nenhuma. Todas as outras coisas que participam do ser possuem uma natureza que restringe o ser. O ser aqui, esse, é ato puro. Por isso, São Tomás vai chamar esse ato de ipsum esse subsistens, ou seja, o próprio ser subsistente. Tá certo? Agora, tudo que não é esse ser participa desse ser. Como participa? Aí é que está. Através de uma natureza que restringe o ser que recebem. E por isso mesmo essas coisas são constituídas de essência e ser. Essência e existência, essência e ser. O texto latino diz essentia et esse, né? Essência e ser, como princípios realmente distintos. Então, nós vimos o absoluto, né, o ys subsistens, é único, é a única coisa que existe necessariamente. Isso vai ficar mais claro ainda adiante, né? Agora, tudo que não é esse ys subsistens não existe necessariamente, existe independência do ys subsistens. E participa dele. Participa como? Recebe, se o YS, né, o puro ser, né, é ato puro, é puro ser, como é que as coisas participam desse ato puro, desse puro ser? Recebendo ser, recebendo ato. Mas essas coisas não podem receber todo o ato do, 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 do YS. O YS é incomunicável, né? Não pode haver dois YS, dois, né, seres subsistentes infinitos. Então, as coisas que não são esse YS, elas recebem parte, vamos dizer assim, do seu ser, através de uma natureza que delimita o ser. E que natureza é essa que delimita o ser? É o que nós chamamos de essência.
Santo Tomás quase chega a dizer que Deus não tem essência. Claro, não tem essência limitada, mas ele não diz isso, né? Ele diz que a essência de Deus é ser, puro ser, certo? Avicena, sim, Avicena dizia, né? Primus non habet essentiam. Primeiro, não tem essência, no sentido de essência delimitada, porque nada restringe o seu ser, né? Nós podemos, com Santo Tomás, nós dizemos que Deus tem uma essência, claro, mas a gente tem que corrigir, né? Não é qualquer, é uma super essência, né? Essência que é o seu próprio ser, né? Agora, aquilo que não é o YS, não é o próprio ser, não existindo necessariamente, tem que receber o ser. E não podendo receber o ser de forma ilimitada, recebe o ser de acordo com uma estrutura inteligível que é capacidade de receber o ser, né? Nós chamamos de essência. Então, a essência é uma potência porque ela pode receber o ser, certo? Então, em relação ao ser, a essência é uma potência. Bem, aqui nós já avançamos, né? Mas estamos num nível metafísico, né? Elevado já, e eu gostaria de saber se está claro, se tem alguma questão. Deixa eu ver aqui, Eduardo. É aí que entra a analogia entes. Sim, a analogia entra aqui, exatamente. Nós temos, aqui eu não vou agora entrar nesse campo, né? Nós temos vários tipos de analogia, certo? Analogia de atribuição intrínseca, extrínseca, analogia de proporcionalidade própria, imprópria, né? Não vou entrar nessa questão, mas a analogia entra aqui, sim, né? Porque tanto Deus quanto as criaturas têm ser, né? Com a diferença de que Deus é o ser e a criatura tem ser, né? Uma outra analogia que a gente poderia fazer é essa, né? A essência de Deus está para o seu ser de modo análogo ao modo em que a essência da criatura está para o seu ser, né? Como que é análogo? Porque a essência de Deus está para com o seu ser de tal modo que a essência de Deus é o próprio ser. Agora, na criatura, a essência da criatura está para o seu próprio ser de tal modo que a essência tem ser, né? Hum. Padre, eu não tenho certeza se foi Parmênides que disse que só o que existe é o primum esse, né? Acho que é isso que ele falou. De certa forma, ele não está errado, segundo isso aí que o senhor disse, porque só o que existe é o ser, né? Primeiro, que deu o ser aos outros, né? Sim. Parmênides escolheu uma verdade muito grande, é um grande, viu? É um grande. Embora ele não tenha chegado à noção de imaterialidade, pelo menos pelo que sabemos, né? Porque restaram para nós fragmentos dele, né? Mas ele atingiu verdades muito importantes a respeito do ser, dos atributos do ser, né? Que nós reconhecemos como Deus, né? Então, para ele, para Parmênides, o ser é o único que existe, existe necessariamente, né? É eterno, né? É perfeito, não é? Dele nada pode ser tirado, a ele nada pode ser acrescentado, né?
Então, esses atributos aí são os mesmos atributos do ato puro, né? Do ato puro. Daqui decorre a noção de criação alcançada filosoficamente, né? Porque se a gente consegue estabelecer que o que existe necessariamente, né, como absoluto é só o ato puro, né? Então, aquilo que existe em composição de ato e potência, de essência e ser, só pode ter sido criado, ou seja, só pode ter recebido o ser, né? Ou seja, é radicalmente dependente do ser originário. Porque criação, a noção de criação, filosoficamente falando, quer dizer isso, né? Dependência radical da criatura para com o Criador. Agora essa noção aqui, né, que deu pano para manga na história do tomismo. A terceira tese enuncia que a natureza que contrai, que delimita o ser, né, que pode ser chamada de essência, ela é um dos elementos da composição do ente que não é o ser. O outro elemento da composição do ente que não é o ser é o S, é o ser. E esses dois elementos são realmente distintos. Não pensemos aqui, eu usei a palavra elemento, mas eu usei impropriamente. O mais certo seria dizer princípios, né? Aliás, o texto diz princípio. São dois princípios que constituem os entes que não são o ser. Quais são esses princípios? Essência e ser. Essência que delimita e ser que é delimitado. E o texto diz aqui, né? São princípios realmente distintos. Por que que alguns não quiseram admitir a distinção real de essência e ser? Porque pensavam que para haver distinção real era preciso haver separabilidade. E nós não podemos separar no ente concreto a essência do seu ser. Nós não podemos separar. Então, muitos negaram que a distinção fosse real. Mas é uma distinção real, captada pelo olhar metafísico, que vê, que vê a radical diferença e a separabilidade metafísica entre essência e ser. A essência como tal seria uma pura possibilidade. A essência, quer dizer, ela não é pura, assim, absolutamente falando, por quê? Porque ela já tem um certo ser, né? Ela já tem um certo ser, ao menos na mente de Deus, do Criador, né? Mas para que haja seres análogos ao Criador, né? A dextra, vamos dizer assim, ou seja, que não seja o próprio Criador, a sua mente, né? A sua inteligência, as suas ideias, para que haja então esse ente, a dextra,
é preciso de uma efetividade. E essa efetividade é que é o ato de ser doado, a essência. Então, metafisicamente, a gente consegue ver que essência é distinta do ser. Tá certo? E agora, isso aqui, o Cornélio Fábio chamou atenção para uma coisa importante aqui: é o seguinte: o ser de si, ele contém, vamos dizer, todas as essências, perfeições simples, em grau infinito. A essência, esse contorno inteligível das coisas, ele é uma retração do ser. Ele é uma espécie de miniatura do ser. Eu sei que soa, parece, sou esquisito, mas é preciso dizer só para a gente entender, né? O cavalo, por exemplo, o homem, ou a árvore, são aquilo que Deus seria se fizesse miniatura, né, de cavalo, de árvore, de homem. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que em Deus, esses dois princípios, essência e ser, são uma coisa só. Não é que a gente deva imaginar em Deus um ser puro, mas destituído de toda inteligibilidade, toda estrutura e inteligibilidade. Não. Em Deus, o ser puro é a suprema também é impróprio dizer, né? Mas absoluta inteligibilidade. O que eu quero dizer aqui, em outras palavras, é o seguinte: eu não posso imaginar que a essência seja uma forma e o ser fosse apenas aquele líquido que preenche a forma. Não. O ser em Deus é suprema inteligibilidade, suprema forma, vamos dizer assim. Absoluta forma, tá certo? Agora, a essência delimitada é já uma contração da suprema forma de ser, tá certo? Mas que recebe efetividade para existir fora de Deus, a dextra, fora também aqui é uma maneira de dizer, né? Para existir a dextra, recebe a efetividade do ato de ser. Então nós conseguimos ver que ato de ser e essência são distintos, tá certo? Só em Deus, ato de ser e forma inteligível, né, coincidem. Sim, vamos ver aqui. Mas o Senhor disse que a essência é potência. Então, como em Deus pode haver essência? Então, em Deus é tudo ato, né? Por isso é que eu uso a expressão adextra, né? Deus dá a participar do seu ser puramente em ato, dá a participar a alguns entes, né, do seu ser puramente em ato. Agora, para que ele dê a alguns entes a capacidade de participar do seu ser puramente em ato, ele doa ser a estruturas inteligíveis que decorrem da abundância inteligível do próprio Deus. Quer dizer, duas coisas decorrem de Deus para que se forme o ente. Decorre assim, em Deus elas são uma coisa só, mas quando saem de Deus elas se tornam como que duas fontes, né? Uma fonte é a estrutura inteligível, a outra fonte é aquilo que dá efetividade a essa estrutura inteligível. E aquilo que dá efetividade à estrutura inteligível não é que deixa de ser uma estrutura inteligível, é também, porque o ser é o supremo inteligível, o ato de ser. Mas é aquilo que dá efetividade mesmo, sem esse ato de ser,
a estrutura inteligível seria, fora de Deus, uma pura possibilidade. Então, a potência existe, né? Não é em Deus, mas fora de Deus, em relação aos entes que podem participar da perfeição de Deus. Aqui nós estamos, né, num nível já bastante alto, então talvez a gente não consiga captar isso de uma vez só, né? Eu preciso dar tempo ao tempo, preciso ler, preciso refletir, né? Deixa eu ver aqui a pergunta do Mauro. O ser não equivale a nada, como pensava Hegel, mas é a realidade plena. Na visão de Tomás aqui, é exatamente isso. O ser não é o indeterminado de Hegel, né? Não é, mas é o supremamente indeterminado. A palavra supremo para falar de Deus também é equivocada. A gente usa, né, como Tomás também usou ente para falar de Deus algumas vezes, né, mas o mais próprio é aquilo que ele gosta de usar, YS subsistens. Quando a gente diz, então, supremo para falar de Deus, seria melhor a gente dizer, né, absoluto, o absoluto. Então, o absoluto é a suprema determinação, ou absoluta determinação, melhor do que suprema determinação, absoluta determinação, né? Não é o indeterminado de Hegel, certo? Essa suprema ou absoluta determinação de Deus, ela é absoluta inteligibilidade e absoluta efetividade. Uma coisa só. Quando sai de Deus, a criação, não é? Então nós distinguimos, e as coisas são realmente distintas, a inteligibilidade da efetividade. Tá certo? Porque a inteligibilidade, elas já existem em Deus. Como participáveis. São as essências participáveis. Agora, quando Deus decide criar, o que que ele faz? Ele dá efetividade a essas inteligibilidades participáveis, a essas essências. Dá efetividade. E aquilo que eu disse, né, é importante. Essa efetividade não é apenas um líquido que preenche a forma, não. Ela é, vamos dizer, ela é inteligível também. É, o ser é o que há de mais inteligível, né? Vamos dizer, aqui as palavras faltam, né? Mas como poderíamos dizer, esse ser que dá efetividade às inteligibilidades participáveis, às essências, esse ser é o primeiro e o último, né? É o primeiro e o último da essência. Ele não é só aquilo que faz a essência existir, mas faz a essência existir como uma inteligibilidade. Então, ele mesmo é inteligibilidade. Só que ali ele está coartado ou delimitado, né, ou constrangido por aquela específica inteligibilidade. Bem, eu creio que haja questões aí, porque isso não é assim à primeira vista claro, né? É muito inteligível, né, em si, mas não para nós. Padre, Sim, seria errado dizer que tudo que tem ser, esse ser é o próprio Deus, só que limitado pela essência, porque isso. se É um não Deus tivesse em essência, miniatura, vamos dizer. É como se fosse Deus em miniatura.
Então, se não houvesse essência, tudo seria Deus. Porque o que limita o ser é a Ah, essência, sim, né? exato. Exato. A essência é aquilo que nos separa de Deus. E o ser é aquilo que nos liga a Ele. Separa entre aspas, né? Ou seja, o que nos distingue de Deus. A essência é aquilo que nos distingue de Deus. E o ser é aquilo que nos liga profundamente a Ele. Então, eu posso dizer que nós temos um ser divino. Bem, depende do sentido que você dá a essa afirmação, né? Porque não é que o nosso ser é divino, porque nós somos compostos, temos uma grande limitação, a nossa distância em relação a Deus é infinita por causa da essência que nos constringe, né? Nesse sentido, nós não somos divinos, absolutamente. Mas, vamos dizer, participamos do ser divino de Deus. Isso é verdade. E a nossa ligação com Deus, assim, é profunda, é uma dependência radical, a dependência em relação ao ser mesmo. Havia um bispo do qual eu gostava muito, ele faleceu no ano 2000, Dom Belchior da Silva Neto. Então ele dizia, ele era um poeta, né? Ele dizia poeticamente que Deus tinha emprestado a sua vida para nós, né? E nós vivíamos a vida de Deus emprestada. É uma maneira poética de dizer isso, né? Nós estamos dizendo filosoficamente. Padre, isso seria propriamente aquela ideia que traz o livro de Atos, quando, salvo engano, São Paulo discursa no Areópago e diz: Nele vivemos, nos movemos e existimos. Exato, sim. Perfeitamente. Porque sem o ser nós não seríamos nada, né? E esse ser, nós o recebemos inteiramente do próprio ser, daquele que é ser por si mesmo. E vivemos, vamos dizer, nesse mar de ser, né? Nós somos aquilo que Deus seria se ele se fizesse miniatura, né? Agora, eu não sei se ficou assim, pelo menos de início, se ficou entendida onde nós queremos chegar, né? Que é uma tese crucial da filosofia de Santo Tomás, que é a distinção nas criaturas, distinção real entre essência e existência, ou entre essência e ser, né? Alguns, como Noguet, por exemplo, não gostam de usar a expressão existência. Gilson usa, né? Mas é para dizer que essa existência não é o simples fato de existir. O fato de existir é uma consequência. Essa existência é o ato de ser, segundo a terminologia de Gilson, né? É o ato de ser, aquela efetividade, né? É aquilo que dá a consistência última à essência, né? Então, são duas coisas distintas em nós. Então, a primeira grande composição que há em nós, ou seja, nos entes que não são o ser, a primeira grande composição é essa de
natureza que restringe o ser e do ser que torna a natureza efetiva. Eu confesso que é difícil entender essa distinção entre ser e essência, porque não é como a composição entre matéria e forma, né? Ambos, ser Uhum. e essência, são forma, né? O ser está para a forma nesse caso aqui, né? E a essência está para a matéria, analogia, né? Mas não é exatamente, não é a mesma coisa, é uma analogia, mas aqui há mais de semelhança do que semelhança, essa analogia. Então, há diversas formas da gente ir se aproximando dessa verdade. Uma outra forma é a seguinte: se só existe o ser puro, ato puro, por direito, como já tinha visto Parmênides, e que foi lembrado aqui, não é? Se só existe o ser puro de direito, e só no ser puro essência e existência, ou essência e ser coincidem perfeitamente, são uma coisa só. Então é claro que aquilo que existe que não é o ser puro só pode existir contingentemente. Se existe contingentemente, o ser não pode estar acoplado à essência desses entes. Se o ser tivesse acoplado à essência desses entes, fosse uma coisa só, esses entes existiriam de direito, certo? Então, o ser nesses entes ele tem que ser realmente distinto da sua estrutura inteligível. Vou ver aqui o Felipe. A distinção entre ser e existência é uma das discordâncias entre os tomistas e os escotistas, certo? É, é justamente porque e há alguns que se dizem tomistas também que entraram por essa linha, né? Porque se pensava a distinção real como separabilidade, né? Só que a separabilidade que existe aqui entre essência e ser, ou essência e existência, é uma separabilidade metafísica, não é uma separabilidade física, né? Aliás, padre, eu achei bastante oportuna essa explicação, porque da última vez que eu ouvi uma explicação acerca da distinção real, essa separabilidade soou de fato como algo físico em vez de metafísico. Ah, sim. Isso é importante, porque se a gente for pelo caminho físico, a gente vai acabar negando a separabilidade, né? Então, é no nível metafísico mesmo. É a questão de entender que só o ato puro existe por si mesmo. E que tudo fora do ato puro é contingente, radicalmente contingente, e que só pode ter o ser recebido através de algo que o delimite, né? Há várias formas de se aproximar dessa verdade, como eu disse, né? Outra forma é pelo ato puro, né? Se Deus é ato puro, nele não há nenhuma composição, nem de essência e ser. Agora, o que nos distingue radicalmente de Deus é justamente a composição. Nós não somos ato puro, né? E a primeira verdade que aparece aí é a verdade de que nós não temos a existência por nós mesmos. Nós seríamos, de alguma forma, ato
eterno de alguma forma se nós tivéssemos a existência por nós mesmos, ou ser por nós mesmos, a efetividade por nós mesmos. Então, pela via da potência e do ato, você pode chegar a essa verdade, pela via da existência necessária unicamente do ser subsistente, você pode chegar a essa verdade, né? Mas há outras vias também. Quando você olha para uma estrutura inteligível qualquer no universo, qualquer estrutura inteligível você olha para o universo, aquela estrutura inteligível, você logo percebe que ela não existe necessariamente, ela poderia não existir, né? O planeta Terra poderia não existir? Poderia. Não é necessário, tá certo? O sistema solar nosso poderia não existir? Poderia. A nossa galáxia poderia não existir? Poderia não existir. Né? O Big Bang poderia não ter existido? Poderia. Né? A única coisa que não poderia não existir é o ser necessário, que não se identifica com nada do que é limitado. Não se identifica com nada do que tem um contorno inteligível, uma delimitação, né? Então, olhando a estrutura mesma dos seres limitados, você vê que eles não existem necessariamente, ou seja, não há nada que os obrigue a existir necessariamente, né? Não há nenhuma necessidade inteligível nisso, né? Padre, então só para ficar claro, não é que o ser subsistente é o único que existe, mas ele é o único necessário, é isso? É o único necessário. E porque ele é necessário, essência e ser nele são uma coisa só, tá certo? Então o ser das criaturas é distinto desse ser subsistente, né? É um ser, sim, é um ser doado, restringido por uma estrutura inteligível, né? Mas então Parmênides estava errado, então. Porque ele dizia que é só o único que existe é o ser subsistente. Não é isso que ele dizia? Não, o Parmênides está certo com relação ao necessário, né? Ele está certo. Agora, ele não pensou o contingente. E o que que ele disse com relação ao que ele via de contingente, né? Ele simplesmente negou, não, isso é pura aparência. Diante da necessidade do inteligível, e a necessidade do inteligível se impõe, é mais imperiosa do que os sentidos, aquilo que os sentidos nos mostram, né? Então ele acabou negando o contingente como aparência. Agora, o primeiro a contrariar Parmênides foi Platão, que cometeu o parricídio, né? E no diálogo sofista, quem já leu o Sofista, né, vai compreender. No diálogo sofista, Platão faz ver que a própria compreensão do ser exige movimento, né? Então, o ser não é só repouso, como dizia Parmênides, o ser é também movimento. E se há repouso e há movimento, há identidade e há diferença, né? E se há identidade e há diferença, há multiplicidade. Aí, a partir daí, Platão estabelece, vamos dizer assim, a constituição da metafísica integrando o uno e o múltiplo, né? Porque se fosse só o repouso, né? O ser está sempre em repouso, não há movimento algum, né? Isso é a posição de Parmênides. Se houvesse isso aí, não poderia haver o movimento da inteligência que reconhece isso, né?
Então, o movimento existe. Se o movimento existe e o repouso existe, existe identidade, existe diferença. Se existe identidade e diferença, existe multiplicidade, né? E aí por diante. Agora, aquilo que Parmênides diz está certo com relação a Deus. Deus está sempre em repouso, né? Entre aspas também, porque o repouso de Deus é a suma atividade, né? Todo ser age na medida em que está em ato. Então, Deus é ato puro, ele é o sumo agir, vamos dizer assim. Mas é um agir de tal forma completo que está sempre em repouso, né? Então, essas categorias, né? De alguma forma, o Nicolau Cusano percebeu algo de verdadeiro, né? Em Deus, os opostos coincidem, né? Agir em Deus é repouso, repouso é agir. E quando a gente vai para o caminho da fé, né? Deus é Trindade. Quer dizer que há duas grandes operações em Deus, né? Duas operações eternas, a operação de conhecer e a operação de querer. Então Deus está nessa atividade eterna de conhecer e querer. Só que ele conhece essa atividade, não tem uma meta a qual ela deva chegar. Ela já sempre chegou a essa meta, né? A atividade de conhecer e a atividade de querer também. Então é um agir que é repouso, né? Bem, mais alguma questão? Ok, então ficamos por aqui, não é? E voltamos, se Deus quiser, na semana que vem.